dando continuidade ao nosso assunto de teoria de Rankine, nós temos o efeito da sobrecarga. Vocês lembram lá no início da disciplina, desde tensões, né, quando a gente começou a calcular a tensão vertical ao longo da profundidade do meu talude, eu sempre falei para vocês que lá no topo do talude a gente iria ter uma tensão zero. E eu perguntava, gente, tem algum solo aqui em cima do talude? E vocês falavam, não, não tem. Então, não tem nenhuma tensão aplicada naquele ponto. Então, nós vamos trabalhar com zero, né? Tensão zero. Porém, na sobrecarga é um pouco diferente. Nós temos uma sobrecarga acima desse talude, né? Em diversas situações, existe sobrecarga sobre o terrapleno que está sendo contido. Devemos considerá-la para não haver colapsos. Então, eu preciso, se eu tenho a possibilidade de sobrecarga, se eu tenho a possibilidade de elementos diferentes do solo, fazendo uma pressão ali no meu talude, então eu tenho que projetar para que esse muro aguente, para que essa contenção aguente, né? Então, fica mais ou menos assim, certo? Temos uma sobrecarga no topo do meu talude. Lá no início, a gente via que o diagrama de tensões era um triângulo retângulo. Ele partia do zero aqui no início do meu talude e ia até o máximo, né, no final. Vejam como aqui está um pouco diferente. Por quê? Como aqui eu não tinha tensão, agora que eu tenho uma sobrecarga, eu tenho uma tensão. Então, o meu diagrama de tensões ele não começa em zero. Em vez de um triângulo retângulo, eu tenho um trapézio. Então, como que funciona esse cálculo da sobrecarga? Aqui nós temos elementos que são diferentes do solo, né? Para não mexer, como por exemplo, edificações, veículos, pessoas, para não mexer com pesos específicos diferentes, porque para a gente calcular a tensão a gente precisa, né, do peso específico, da altura e tudo mais. Para não mexer com essa questão, nós vamos, hipoteticamente, nós vamos criar uma camada de solo fictícia que tem uma altura a mais, né, um acréscimo de altura. Eu calculo essa altura pegando a carga e dividindo pelo peso específico do solo do meu talude, tá? Peso específico desse solo. Por quê? Eu vou pegar essa carga e vou calcular quanto de solo, qual o tamanho da camada de solo, desse mesmo solo do talude, eu teria que ter acima do próprio talude para equivaler a essa carga. Então, eu vou calcular. Essa é a altura equivalente, o acréscimo de altura. É uma altura de solo que equivale à carga que está sendo aplicada. Então, lembrando, essa altura, ela é fictícia, gente, ela é apenas para poder calcular o empuxo, mas a altura do talude mesmo é o H, tá bom? E aí eu calculo o H0, e aí eu utilizo as duas alturas somadas para calcular o empuxo. Isso vocês vão ver na resolução de exercício, que está no outro vídeo, tá? Então, pause esse vídeo, vai dar uma olhada no vídeo da resolução, e aí você entende como resolve essa questão, e depois você volta, se quiser também resolve os exercícios que estão na lista, né, para treinar, e depois você volta aqui e continua a aula, tá? Então, saindo desse tema, para o nosso próximo tema é a lei de Darcy. A lei de Darcy vocês já conhecem há muito tempo, né? Ela está na nossa ementa e nós precisamos vê-la por causa da ementa. Então, vamos apenas passar por ela rapidinho, que vocês já conhecem, já sabem como funciona, tá? Bom, Darcy realizou um experimento para estudar o fluxo da água usando uma camada de filtro de areia, né? Essa camada aqui. Darcy descobriu então que a vazão Q era proporcional à razão ΔH, a diferença de altura da entrada de água para a saída, a razão desse ΔH pelo comprimento do meu filtro de areia, né? Ele descobriu que essa vazão ela era proporcional a essa razão aí, tá? E além disso, ele também vincula a esse cálculo o coeficiente de permeabilidade e a área do meu filtro de areia, tá? O coeficiente de permeabilidade, né, no caso, ele se refere à própria permeabilidade do solo, que vocês já conhecem, que é a propriedade do solo de permitir o escoamento da água através dele. Então, essa permeabilidade ela tem um coeficiente, né? Então, nós temos aí a equação da vazão pela lei de Darcy, que é o famoso Kia,
K vezes I vezes A. Nós temos a velocidade do fluxo da água do solo, que também é chamada de velocidade de descarga, que não pode ser confundida com a velocidade real, porque a velocidade real ela é a própria velocidade de descarga sobre, dividido pela porosidade do solo, tá? E nós temos também a de percolação, que é Kp, ou coeficiente de permeabilidade, vezes o I, que é o gradiente hidráulico. Lembrando que o gradiente hidráulico é aquela razão, do ΔH dividido por L, tá bom? Certo? Então, essa equação aí da vazão, o KIA, é utilizado em permeâmetros de nível constante, tá? São os casos mais simples. Nos casos mais complexos, como o permeâmetro de nível variável, mais usado em solos finos, nós temos aí essa equação da permeabilidade, ok? Então, deem uma olhada no vídeo de exercícios desse assunto. Eu resolvi os dois tipos lá. E também exercitem na lista, tá bom? Bom, agora que nós já passamos pela lei de Darcy, que vocês já conhecem, já sabem muito bem como funciona, nós podemos partir para... Opa, aqui são os vários níveis de permeabilidade, tá? Desde muito baixo, com expoentes muito pequenos, até o mais alto, que é acima de 10 a menos 1. Aqui nós temos por granulometria, para vocês entenderem, as permeabilidades mais altas, elas geralmente são solos maiores, como pedregulho, e as mais baixas são os solos mais fininhos, os solos menores, que são argila. Agora sim, teoria de Rankine, influência da água. Quando nós estudamos tensão total e efetiva, vocês lembram que nós calculávamos a tensão do solo saturado, que era total, e a tensão do solo efetiva, que era a tensão efetiva, o solo efetivo, perdão. Bom, nesse caso, a gente vai agora entender o cálculo do empuxo, devido à água, não só a tensão. Então, dessa forma, o empuxo devido aos solos vai diminuir quando nós tiramos, Porém, teremos de adicionar o empuxo devido à água. Gente, lembra lá em empuxos de terra, no início, quando nós começamos a calcular empuxo ativo, passivo, em repouso? Lembram se tinha algum solo saturado? Nós não trabalhamos com solo saturado, nós trabalhamos com solo seco. Então, agora vocês vão ver o empuxo da água influenciando no diagrama de tensões, tá? A soma desses dois empuxos resultará no empuxo total maior do que somente o empuxo do solo, tá bom? Então, pela teoria de Rankine, passemos a representar um terrapleno parcialmente submerso. E aí nós vamos chegar às seguintes conclusões. Olha só o nosso terrapleno parcialmente submerso, Ele tem uma altura total e ele tem o nível do lençol freático aqui, mais ou menos na metade, talvez. E aí nós temos uma altura H1, que se refere à camada de solo que está seca, e a altura H2, a camada de solo que está submersa. Beleza. Primeira conclusão. Até a altura em que não há influência de água, até a profundidade H1, o empuxo é facilmente dado pela tensão vertical. Nós podemos pegar aqui, facilmente calcular a tensão vertical, e aí depois transformar em horizontal, e aí depois calcular o empuxo. A gente consegue fazer tudo isso, tá? Calcular a área desse triângulo tranquilamente. Só que quando nós chegamos a essa profundidade, nós temos um solo saturado, ou seja, nós temos a influência da água aqui. Então, como que funciona? Aqui eu vou calcular a tensão devido ao solo, separadamente, e a tensão devido à água. E aí depois eu vou fazer esses diagramas, nós vamos trabalhar com o diagrama mesmo, nós vamos desenhá-los, e em seguida nós vamos entender que eles se somam, fazendo uma forma diferente do triângulo retângulo que nós conhecemos, tá? Então, nós vamos calcular o empuxo através de área. Nós não vamos trabalhar mais com empuxo ativo igual a 1/2 vezes o peso específico, vezes a altura ao quadrado, vezes o K. Não, agora nós vamos trabalhar com área. Nós vamos desmembrar essa forma estranha aqui em formatos conhecidos, como por exemplo aqui nós temos um triângulo. Aqui pode ser, se você separar aqui, também tem mais um triângulo desse lado e um quadrado desse lado, ou retângulo,
E aí nós vamos trabalhar dessa forma, né? Já na altura em que há influência da água, não podemos mais considerar o gama, o peso específico, como o peso específico do solo. Esse gama S é peso específico do solo seco, tá? E o gama sat é que é o peso específico saturado. Dessa forma, nós temos um peso específico efetivo lá, que é o saturado, menos o peso específico da água. Então, para a gente chegar a esse cálculo, nós vamos acabar pegando o peso específico, né? E depois somando o peso específico sem a água, vezes a altura desse solo, tá? Então, a gente vai ter aí essa diferença. Calma, não se preocupem se tiver meio confuso agora. Vocês vão ver a resolução de exercício. Tem lá o vídeo da resolução desse exercício, vocês vão ver e vão acompanhar certinho como é feito. Eu coloquei o passo a passo, tá? Então, não se preocupem. O diagrama fica assim, tá? Esse é o diagrama já somado. Vocês vão fazer o diagrama devido ao solo, fazer o diagrama devido à água e depois somá-los, né, nas suas intensidades, para poder fazer o cálculo da área. Então, lembrando, o empuxo aqui não é calculado pela equação que nós deduzimos, é calculado pela área desse diagrama aqui, da área total. Bom, por enquanto é isso. Nós já vimos, né, o efeito de sobrecarga, nós já vimos a influência da água, nós já vimos a lei de Darcy. Então, agora, terminem de resolver os exercícios, treinem bastante, estudem bastante, e aí, na próxima aula, vocês vão ver o restante do conteúdo que vem pela frente, beleza?